o significado. É complicado, né? Porque eu acabei de fazer uma afirmação categórica muito perigosa. A de que o louco é vulnerável pela erosão do significado. E aonde está esse significado? O significado não está lá fora, né? Ele não é dado pela natureza. A natureza é um contínuo. Se a gente não tivesse o nosso aparato cognitivo categorial, a gente olharia e não estaria vendo janela, cachorro, nada disso. O significado não é dado. Então, é, a outra a outra armadilha é receber o significado de uma instituição externa. Então a igreja dá um significado para você, Deus, no entendimento dela. Ou a luta social, no entendimento de quem quer que esteja na luta, que dê um formato. Né? A ditadura do proletariado. Ou sei lá o que seja, a luta que naquele momento, para aquela pessoa ou para aquele grupo, faça sentido e aí ela dava isso pro louco e o louco, bom, vou emprestar esse significado aqui, mas não funciona. Então, esse significado precisa ser buscado e construído de uma maneira mais endógena. Ele não está lá fora, ele não pode vir do outro. A pior coisa é vir do cônjuge, não pode vir do cônjuge, de hipótese alguma. E cônjuge é tóxico se quiser predar o seu significado, porque uma das coisas é que loucos de personalidade bem forte, que nem eu, eles constroem significados muito fortes, então eles tendem a ter seguidores. Tem gente de louco com um monte de seguidor na história. E a primeira coisa é ter cônjuge que gruda. Né? Ou ter gente que é a fim de destruir o seu significado. Então, como que a gente acha o significado? A gente não acha, a gente constrói. Mas você tem que estar atento aos sinais internos. Para mim, o momento em que eu olhei a barra olímpica, algo aconteceu. Esse algo foi uma sensação que a gente tem que estar sempre atento, que é a volta ao lar. Aí alguém místico vai dizer assim, é porque você, na verdade, voltou ao seu lar primordial, porque encontro com a sua essência divina, e o cara... Não importa, pode ser. Não estou negando que seja. Pode até ser. Cada um dá a explicação que bem entender. Sei lá, tive um burst de DMT no meu cérebro. Não importa, a sensação que é bom ficar esperto é essa. Putz, voltei para casa. Porque uma das coisas constantes do louco é essa sensação de você ser estrangeiro em qualquer lugar que você esteja. E essa sensação de voltei para casa. Pode acontecer de qualquer jeito. Pode acontecer com o cara dançando. Tem umas histórias. E eu não lembro que bailarina que era. Era uma dessas caras que era um gênio da dança e da coreografia, que era tido como que ela era tida como uma garota, foi diagnosticada como uma garota com deficiência de aprendizado. Até que um psicólogo conversando com os pais dela, viu que tocou música e a menina começou a dançar. Ela falou assim, ela não tem deficiência, ela é dançarina. Quer dizer, o significado pode estar em qualquer lugar. Eu não sei onde está. Pra mim, está embaixo da barra. Né? No momento em que eu vi a barra. Antes de... Quer dizer, eu sabia o que era levantar peso. Eu tinha sentido. Mas a barra olímpica é um outro status. É uma outra condição. Ela tem ela tem vida. E você reconhece, tem essa sensação, eu voltei para casa. Que casa é essa? Eu não sei. Que em qualquer lugar que tem uma barra olímpica, porque ela é igual em qualquer lugar do mundo, você está em casa. Então isso eu acho que é preciso ficar atento para isso. Porque não é igual de pessoa para pessoa. Eu conheço outros loucos no powerlifting. E a primeira coisa que eu sei, quando meu grande amigo, que é meu parceiro e trabalha comigo, e é um atleta absurdamente talentoso. Não por acaso, né? Ele foi competir pela primeira vez no campeonato que eu organizei. E aí acabou o campeonato, eu não achava que ele nem teria muito desempenho, porque
Ele é muito alto, normalmente os levantadores de peso são baixinhos. E ele teve um puta desempenho. Primeira vez que o moleque tinha visto uma barra olímpica na vida, ele ficou fascinado pela barra, ele começou, nossa, uma barra olímpica, nossa, ela tem regatilho, nossa. Ele ficou completamente hipnotizado. Eu falei, esse menino não vai fazer nada, né? Ele vai ficar aí em love com a barra. E, não, ele fez quase 300 quilos de terra, assim, no primeiro contato dele com a barra. E aí ele virou pra mim e falou assim, sabe, quando você passa uma vida inteira como estrangeiro e você tem a sensação de que você voltou pra casa, e ele, o nome dele é Hugo Quinteiro, e ele olhou, ele me contou outro dia que ele disse que eu fiz um regalei o olho, falei, sei, porque eu não tinha escutado ninguém mais falar isso, né? Mas eu sei que outras pessoas têm essa mesma sensação de volta ao lar. Que lar? Não sei. Então eu acho que essa é uma dica legal, entendeu? Ficar atento para a experiência que vai provocar em você a sensação de volta ao lar. Não confundir isso com paixões românticas, porque um orgasmo dentro de uma paixão romântica dá uma sensação de volta a, sei lá, você mesmo. Mas não tem a ver, hein? Não cai nessa armadilha. Nunca um outro pode ser a volta a você mesmo. Nunca. Eu queria falar sobre uma tatuagem que eu nunca fiz, eu queria fazer, que eu tava na dúvida se ia ser uma fênix ou um lobisomem. Que a minha irmã, ela dizia o seguinte, que eu me explodia contra, contra o mundo, saía voando em alta velocidade, esborrachava contra uma parede de pedra, me destruía completamente, morria. E aí passava um tempo, aparecia uma outra Marília, com outra cara, com outro estilo de vida, com outro tudo, com outra vida, com outra profissão, às vezes, com outra ciência, né? Que eu sempre fui uma cientista. E, e aí eu fiquei pensando, nossa, quem sabe, né? A Fênix talvez seja o que me melhor define. Eu tô sempre morrendo. Bipolares morrem. E eu tô sempre nascendo uma outra Marília. Mas aí a fênix nasce igual, né? Ela nasce a mesma fênix. A outra ideia era a do lobisomem, que eu falava, isso é a condição do lobisomem. Eu tenho meus momentos monstro. E daí eu viro gente de novo. Mas talvez nenhuma dessas duas coisas realmente, ou talvez as duas me descrevam. O que acontece é que existem mudanças muito, muito radicais. E talvez isso que assuste mais as pessoas no entorno e que as torne violentas e insensíveis, além, claro, dos preconceitos e dos valores destruidores que as nossas sociedades formatadas do jeito que estão são. As pessoas se assustam porque a gente tem essas coisas. Então, em algum momento, para encontrar uma maneira de viver com essa condição, que, de novo, eu digo, ela é assustadora, você tem que administrar a vida inteira, mas ela pode ser altamente benigna e uma fonte de grande felicidade e grande produção de significado, tanto para a gente como para partilhar com a sociedade, né? Como tantos grandes intelectuais e artistas demonstraram, a gente precisa achar um tipo, uma maneira de viver que quase sempre é diferente daquela que é prescrita pelas instituições dominantes. A gente tem que mudar a maneira de lidar com as coisas. E isso inclui a maneira de lidar não apenas com as relações sociais, que são tóxicas, mas com tudo. Coisa que inclui comida, luz, calor, sono e principalmente, sem puxar a sardinha para o meu lado, o próprio corpo. Porque o corpo não é seu, né? Você não tem um corpo, você é um corpo. E você precisa achar um jeito de integrar essas coisas. Louco é um cara que é um sujeito bombardeado sob forças de desintegração. Nada mais poderoso do que uma forma de viver que integre para lidar com isso. E primeira coisa para se integrar é você mesmo.
Então não dá para ignorar essas várias partes constituintes da gente. Esse chavão, né, o corpo fala. Tudo fala. Só que a gente só escuta o cérebro. A gente só escuta, aliás, o neocórtex. A gente, aliás, só escuta uma parte do neocórtex. Sendo que está tudo falando. O intestino da gente está falando. Os meus músculos falam comigo o tempo inteiro. Né? Eu escuto, converso com eles. Eu tenho essa relação, né? Porque eles fazem parte. Né? Eu sou um ser com uma identidade cinética. Todo mundo nós somos. Nós não somos anêmonas, nós não somos ostras. Nós somos seres bípedes, cuja característica mais importante é a locomoção e a execução de força. Isso é a característica da espécie. Então esses encontros são importantes. Talvez pessoas que têm no seu sistema nervoso central mais recursos de integração do que nós, sejam mais normais, resistam mais tempo à desintegração causada, por exemplo, pela inatividade. Para mim, é letal. E já vi ser letal para várias pessoas. Você precisa trazer as pessoas. Essa é uma das propostas que eu tenho com o meu trabalho, ajudar as pessoas a reencontrar a sua identidade motora, a sua identidade cinética. Então eu ensino as pessoas a recuperar os padrões fundamentais do movimento, que a gente chama de alfabeto do movimento humano, que é agachar, empurrar e puxar. A partir de agachar, empurrar e puxar, a gente faz a maior parte dos outros movimentos. E locomover, né? O ser humano precisa se locomover. Então, uma das coisas mais alienantes que tem é ficar sentado numa cadeira. Nos meus cursos, os meus alunos só podem sentar no chão. Eu não disponibilizo cadeiras. Eu acredito nisso. Por isso que a gente tem que ter essa vivência de ir para o chão e sair para cima, de agachar e se recuperar a posição ereta. Acho que tudo isso é mudar a maneira de viver consigo mesmo. Isso, às vezes, se dá às expensas de relações com outros. Se os outros vão reclamar, sentimos muito. Estão reclamando muito provavelmente porque têm, interesses escusos e manipulativos. Se esposos e esposas vão reclamar que a dose de energia voltada para nós mesmos e para a nossa integração está roubando o tempo deles, desculpa, eles têm que ir para o tribunal e ser julgados como culpados de manipulação. Sentenciado a sair da minha vida. Tem que mudar o estilo de vida, tem que mudar a maneira de existir. E como que a gente sabe que a gente achou o estilo de vida joia, legal? Quando ele permite que a gente tenha momentos de silêncio em que o sentido aparece com toda a sua força. Esse é o estilo de vida bacana. E ele tem que ter muito cuidado com ele, tratar ele como um tesouro muito frágil e vivo. Porque a qualquer movimento do mundo externo que é agressivo, ele pode ser perturbado, ele pode ser destruído. É algo a se defender com unhas e dentes, com toda a violência. Então, o que a gente pode fazer, né? Eu contei uma história toda sobre a minha experiência com a loucura, e, que recursos eu tive. Eu podia aqui fazer uma história sociológica, afinal de contas, né? A doutora Marília Coutinho é uma socióloga, mas e aí? Como que eu posso usar essas ferramentas profissionais todas e fazer uma coisa? Porque afinal eu sobrevivi, eu acho que a função social que me cabe nesse momento é estender a mão para as outras pessoas que estão fazendo essa busca. E eu acho que a gente, como sociedade, vive uma condição em que, pela exclusão absoluta do louco e pela condenação farmacológica e clínica do louco, a patologização total da loucura, o louco está à mercê só de coisas, de forças desintegradoras. O que a gente pode fazer? Então eu fico pensando aqui, aí o que
o que eu, como socióloga, posso pensar, né? Eu posso pensar as estruturas sociais e como, na verdade, a história das profissões, a sociologia das profissões permitiu que a medicina, no seu lugar privilegiado, criasse uma condição em que a gente vive hoje uma pandemia de desordem mental iatrogênica. Porque por uma incompreensão quanto à natureza da depressão e um uso indiscriminado de medicamentos com alto poder de modificação de funções fisiológicas do sistema nervoso central, a gente criou um bando de pessoas que foram intoxicadas e cujos cérebros agora geram depressão e produzem desordens mentais que não estavam lá. Então tá. Então a gente pode entender política e sociologicamente isso. A gente pode entender politicamente como que a Eli Lilly forçou a barra para a aprovação do Zyprexa, que é uma droga horrorosa, chama-se Death Drug, e eu tomei isso aí, é uma droga da morte mesmo, porque ela mata a essência do ser humano, a gente. Como que ela forçou a modificação do próprio DSM-4 e do consenso médico para ter diagnóstico de desordem bipolar infantil, para começar da Zyprexa para criança, e mudou o Zyprexa de neuroléptico, né, droga para esquizofrênico, para droga para bipolar. Tá, então a gente pode entender, mas o que a gente pode fazer efetivamente? Se a gente tem a indústria farmacêutica querendo lucrar em cima da manutenção do sofrimento dos loucos. Se a gente tem uma psiquiatria que ainda engatinha, ainda está na pré-história, com meia dúzia de vozes dissonantes de grandes psiquiatras falando, opa, peraí, não é assim. O que nós, como pessoas alertas, não como sociedade, né? Nós como sociedade é um puta de um termo vazio. O que nós, como pessoas que estamos conscientes dessa necessidade de criar recursos para as pessoas loucas, de fato serem pessoas e não serem condenadas a um estado vegetativo, o que a gente pode fazer? Olha, eu tenho uma ideia que pode ser romântica e pode ser não factível, mas é a única que me parece lógica. A gente precisa se organizar, a gente precisa ter recursos produzidos por nós mesmos, loucos. Isso é uma coisa complicada, porque louco é louco, né? Então, louco passa uma parte do tempo surtado, louco. Isso é inevitável, faz parte da nossa condição. A gente não está o tempo todo num estado em que a gente é capaz, por exemplo, de assumir a secretaria da associação. Uma parte do tempo a gente está fora. Então, é preciso que a gente consiga ter uma estrutura de organização em que as pessoas colaborem entre si, possam oferecer um apoio organizativo a quem precise, mas a partir de dentro, a partir de uma vivência positiva da loucura. Porque eu acho que esse é o único recurso que pode ser realmente positivo para uma pessoa louca no momento em que ela está totalmente à mercê. Ela precisa de ajuda. Né? Eu vivi momentos muito complicados sem saber o que fazer. Depois que eu dei entrevista na Trip, pessoas me escreviam dizendo que elas iam se matar e entravam num diálogo comigo. Até que eu pedi ajuda para amigos profissionais. E aí a gente achou um procedimento que, infelizmente, em alguns momentos eu tenho que cortar esse diálogo. Porque aqui de longe do meu computador eu não estou perto, do lado dessa pessoa, para dar o apoio que ela precisa. E o apoio que essas pessoas precisam é muito de perto. É preciso ter uma reeducação, primeiro, do sistema de saúde, para que o louco se sinta à vontade para entrar num ambiente qualquer de saúde e dizer, eu estou em perigo. Do mesmo jeito que um cara entra e fala, eu acho que eu estou tendo um infarto porque eu estou com uma dor que está se estendendo pelo meu braço, está aqui no peito, assim, assim, assado. Eu estou em perigo, eu estou com pensamentos confusos, pensamentos e ideações suicidas. E não ser jogado num canto, ou maltratado, ou torturado. Onde seriam esses safe havens? Não sei, não sei. Já tentaram fazer. Houve ONGs que fizeram trabalhos lindos, mas são caríssimos. E acabam servindo a meia dúzia, sendo que nós somos milhões. Então, como que a gente vai dar conta de dar
alternativa de dar um recurso para esses milhões. Eu acho que é preciso que a gente acorde como portadores. As pessoas portadoras de HIV conseguiram fazer um trabalho lindo, porque elas se organizaram, elas forçaram a adoção de políticas públicas que não excluíssem os portadores de HIV. Elas tiveram um papel muito importante como sobreviventes. Eu estudei isso um pouco sobre a política de sobreviventes. Sobreviventes de câncer fizeram um pouco isso. Está na hora dos loucos fazerem política. Os loucos assumirem o seu lugar e forçarem a adoção de políticas públicas segundo as suas diretrizes, segundo o seu entendimento da loucura. Porque nós somos os únicos com legitimidade para dizer o que é bom para nós. Perdão, mas ao contrário do que disse um amigo meu, que me tirou a autoridade para dizer que eu estava feliz. Eu falei assim, mas como você fala que você está feliz? O seu médico disse que você pode estar feliz? Eu acho que essa frase resume tudo. As únicas pessoas com legitimidade para saber o que é a nossa condição e para saber o que é melhor para nós, somos nós. O papel dos médicos é nos dar assistência. Tem uma coisa que o pessoal pergunta, aliás, a última pessoa que me perguntou é uma pessoa muito significativa para mim, que eu estou envolvida, e sobre as sequelas do estupro, né? Sobre como que aquilo aparece para nós, na nossa vida. Assim. Não tem como esquecer, não existe superação do estupro, existe ressignificação. É uma experiência ruim que não tem como apagar. Você vai lembrar o resto da vida, você vai ter raiva o resto da vida, você vai ter algumas reações automáticas por causa disso o resto da vida. Eu acho que eu já falei, né? Até hoje, no sexo, o primeiro momento de penetração tem um pouco de dor. Ou muita, depende do cara, mas quando é legal, bem legal, o primeiro momento tem sempre um pouquinho de dor, porque tem uma contração involuntária ali. Ela tá lá por causa do estupro e ela não vai embora nunca. Incomoda? Pra falar a verdade, não, porque se você tá com um companheiro super legal e ele sabe disso, são poucos segundos de cuidado para isso. Não é que você tem que ser tratado como um vidrinho durante a relação sexual inteira. Não, sério, são poucos segundos de cuidado. Porque depois a situação é completamente diferente, ela é separada na minha cabeça, daquela. Não é a mesma coisa. E outra, estupro não é sexo. Estupro é um ato de violência e controle. Tudo que fizeram comigo durante a minha adolescência não foi sexo. Foram formas de subjugação. Foram formas de controle da minha mente. Então você tem que fazer muita violência contra a pessoa, você tem que violentar ela para dobrar. Como o pessoal diz, quebrar a boca do cavalo. Foi uma forma de quebrar a boca deste cavalo, que era um cavalo com muita autonomia intelectual, então só pela buceta mesmo. Então, você tem que maltratar e o estupro é sempre feito com raiva. Os homens faziam, mesmo aqueles que eu não reconheci como estupro, mas eu já sei que são, faziam sexo comigo com raiva. E não é possível que eles não tivessem com o propósito de causar dor. E eles causavam muita dor. Então, eu não sei, o que eu diria para quem sofreu estupro? Você nunca vai esquecer. Não tem como esquecer estupro. Ele vai marcar a sua vida para sempre. Terapia é fundamental. Porque é muito complicado viver o tempo todo com raiva. Não dá para não ter raiva. Mas dá para você não vivenciar essa raiva 24 horas por dia. E dá para essa raiva não ser o protagonista da sua vida. Ela tá lá, ela é pano de fundo. Não tem como tirar, ela é o zumbido lá que tá no fundo o tempo inteiro. Dá para ser feliz? Dá.
Dá. Dá pra ser feliz, dá pra amar, dá pra ter sexo legal, dá pra se apaixonar, dá pra fazer tudo depois do estupro. Existe vida depois do estupro, mas não existe esquecimento e não existe perdão. É muito frequente as pessoas perguntarem pra mim, mas como que você aguenta essa rotina de treinar todo dia e ter dor, né? E comer essa porcaria desse mato com carne aí. E eu dou esse sorriso sacana. Como é que você aguenta não fazer isso, né? A verdade é que isso não é uma brincadeira. É verdade. Eu não consigo me imaginar sem fazer isso. Então, essa coisa que eu fui super criticada porque eu disse que no pain, no gain é uma bobagem. É uma bobagem dita por gente que tem foco em estética. E para quem, de fato, o treino é uma coisa pesada, né? Que causa mau humor, mas eu faço porque eu sou estoico, daí fala porque eu sou um guerreiro. Guerreiro nada. Porque ele quer ter. E é isso que eles ficam bravos. Guerreiro o quê? Peraí. O que o seu treino duro, que te faz sofrer, está contribuindo para melhorar a paz mundial? Ou a situação de violência doméstica? Nada. Você está fazendo isso porque você quer ficar bonitinho na frente do espelho. Então você não tem nada de guerreiro, nada de herói, tá? E se o seu treino é chato, e ruim, e duro, e sofrido, e você fica com cara feia, porque no momento você fica de mau humor, problema seu. Você está fazendo isso por estética. Veja, não há nenhum momento mais legal do meu dia do que o meu treino. Se vocês acompanhassem um treino da gente aqui na Powerhouse, a gente passa o tempo inteiro falando bobagens, e bobagens surreais, e provavelmente pelo fato de que uma série, entre uma série e outra, um monte de neurotransmissores ficam bem malucos, a gente fica num estado um pouco super estimulado, a gente fica muito criativo e saem ideias bem loucas. É um momento mágico no dia. Precisa se forçar para fazer isso? Precisa se forçar para não fazer isso. Aliás, a gente precisa tomar muito cuidado, porque uma vez que eu estava muito angustiada, muito chateada, eu fiz um troço que é completamente sem noção. Eu treinei um dos meus treinos lá, 2 horas, naquele dia era LPO, eu falei, LPO é mais leve, tranquilo. É o acessório, né? Não é acessório nada, eu tava fazendo com cargas altas pra caramba. Aí chegou um amigo meu pra conversar, tava na CrossFit Brasil. Vamos conversar? Vamos conversar fazendo terra, porque nada como fazer terra pra gente ter, né, uma perspectiva mais positiva. Ele estava triste por causa de relações românticas e tal. Falei, vamos fazer terra leve, com strap, pra gente poder fazer muito volume. E aí vamos fazer 10 de 10 de 100. Uma tonelada, dá 10 toneladas. Aí no fim do treino, né, já tinha dado umas 4 horas. Eu falei, ai, tá doendo. Tá bem doendo. Eu não sei o que tá doendo, mas tá doendo. Mas eu tenho uma reunião com um amigo que é do Arte da Força, que dá aula de kettlebell, né, faz cursos de várias coisas em análise do movimento e também usa a ferramenta kettlebell, que é uma bola de ferro e tal. Eu tomei um Chilex, tem codeína. Até eu chegar lá, eu tava sem dor nenhuma. Aí cheguei pro Silas, vim, então vamos conversar. Ele falou, me acompanha. Tô terminando aqui meu treino, vamos fazer 20 swings de 20. Ó, vamos nessa. Fazer 20 swings de 20. Só se você no fim me ajudar a melhorar meu Turkish Get Up, porque eu tô com um defeitinho técnico. Tá, beleza. No total, eu tô treinando umas 7 horas aquele dia. No dia seguinte, eu não conseguia levantar da cama. Mas isso foi eu lembro que eu conversei isso com o meu psicólogo, ele falou assim, Marília, você precisa levar a sua criança interior passear. Então, essa pergunta sobre a disciplina eu respondo com isso. É o contrário. A gente precisa se disciplinar para não fazer demais. Porque isso é o que dá sentido para nós, é o que dá enorme prazer para nós. Vocês não têm ideia da quantidade de prazer que dá para nós. E só que não dá, é muito peso. Uma sessão de treino minha, fácil, chega a 4 toneladas. Então,
tem que limitar, porque senão o corpo vai entrar num puta estado inflamatório, vai ter lesão, não tem como. Eu sou feita de carne e osso, como todo mundo. Então, a minha disciplina é em treinar menos do que seria o meu impulso treinar. Sobre a dieta, não vou enganar você, eu adoro mousse de chocolate. Só que o jogo que eu jogo implica em levantar o maior peso em relação ao menor peso corporal. Então, quanto menos gordura eu tiver, quanto mais leve eu tiver, maior vai ser a minha performance. Então, eu tenho que controlar isso pela dieta. Mas eu gosto muito do que eu como. Eu gosto muito de carne, eu gosto muito de mato, de verduras em geral. Então, não é sacrifício nenhum para mim. Outra coisa, eu tenho digestão tardia de carboidrato. Isso significa o seguinte, as minhas amiguinhas, com as quais eu converso muito, isso é muito importante. O nosso humor é em parte determinado pela flora, pela microbiota intestinal, e a minha microbiota intestinal não funciona muito bem com carboidrato. Cada pessoa funciona de um jeito, a maior parte das pessoas precisa comer quantidades muito mais altas de carboidrato do que eu. Meu metabolismo específico é um metabolismo de baixo uso de carboidrato. Eu funciono melhor com pouco carboidrato. Então eu não estou fazendo nenhum sacrifício em não comer pizza, em não me encher de pão, nada disso. Eu estou em diálogo com as minhas amiguinhas. Eu chamo elas de as amiguinhas. Então não é nada imposto de fora. É achar um equilíbrio aqui para dentro, entendeu? Como que eu funciono melhor? Eu funciono bem com iogurte, entendeu? Eu como lá meu iogurte. Eu funciono bem com carne. Eu adoro carne e funciono bem com carne. A minha alimentação, então, ela é produto. Sim, a gente chegou numa alimentação, né? Ó, isso aqui funciona para você, isso aqui não funciona. Eu tive um surto uma vez, quando eu estava totalmente em jejum, e eu pedi para me darem um café e sem açúcar, claro, botei o adoçante, achei que ficou esquisito, mas é porque ele já estava doce com sacarose, com açúcar de mesa. E eu tive um surto, e aí foi uma das coisas que ficou mais claro que tem uma natureza epilética que eu tenho, que eu comecei a escutar esquisito, a ter distorção visual e auditiva, exatamente como uma convulsão, e quase matei uma mulherzinha manipulativa, chata, que estava enchendo o saco, e que eu facilmente teria simplesmente mandado embora do curso lá de arbitragem, mas eu quase matei, eu podia ter matado ela. Um surto de fúria. Por comida, por açúcar. Então, eu não entendo quem combate a dieta. Ah, não, a dieta é um sacrifício. Não é sacrifício nada. É um respeito a si mesmo. As fat activists me chamam de gordofóbica. Puxa, gente, a pessoa que escreveu a série O Açougue é gordofóbica. Sinto muito, sabe? Se é que é stalinista, não consegue enxergar fora da caixinha stalinista. Eu simplesmente digo que é preciso comer com consciência. Comer com consciência gera disciplina interna. Assim como se mover com consciência gera disciplina motora interna. A minha disciplina motora interna requer que eu suba lá em cima e levante um monte de peso sempre. Claro que eu periodizo isso para eu não me estourar. Se eu gostaria de todo dia estar fazendo acima de 90%, claro que eu gostaria. Quem não gostaria? A gente brinca que quando a gente morrer, a gente vai pro Valhalla, e o Valhalla é assim, tem um monte de tablados onde você pode fazer máxima todo dia que não dá overtraining. E depois não tem lesão que você já está morto. Então tudo bem. Esse é o céu dos powerlifters. Pra vocês terem uma ideia do quanto não vem de fora a disciplina. Eu fiz terapia várias vezes na vida. Quando eu era criança, me levaram para uma terapeuta que era um horror. Ela era a forma terapêutica da manipulação. Nossa, horror. A maior parte das vezes não funcionou.
A que realmente foi uma terapia absolutamente fundamental para mim, que eu comecei em 2012 e eu acho que foi um momento em que eu fiz as pazes com uma coisa muito importante, mas tão importante que é difícil até descrever. Foi por causa dessa terapia. E esse terapeuta chama João Ricardo Kozak, ele é psicólogo esportivo. Então, teoricamente, ele estava lá só para cuidar da minha performance. A questão é a seguinte, a performance de o atleta é um ser humano completo. A performance é só um aspecto da existência completa desse ser humano. A coisa mais importante que a gente lidou no começo de 2012 foi que eu passei uma vida com uma noção completamente equivocada de que meus pais me achavam fraca. E era esquizofrênico eu ser a recordista mundial histórica de agachamento, a única que a América Latina já teve, e ser campeã mundial, obviamente ser uma mulher forte. E no fundo eu saber que eu era fraca, porque meu pai e minha mãe me achavam fraca. E naquele momento eu caiu a ficha de que esse troço foi construído sei lá como, porque eles nunca me acharam fraca. E daí eu olhei em volta e aquilo, sabe, cara, como é que eu não consegui ver isso antes? Um pouquinho depois desse momento, ahá, né? Tem momentos ahá em terapia. Eu tava indo para Las Vegas, meu pai me deu maior força, como ele sempre me dá, e ele tem esse jeito de... Finge que eu não tô prestando atenção em nada, né, meu pai. E aí ele me deu $200 a mais e falou assim, esses $200 são para quem ganhar a competição. Nesse ano, eu ganhei a competição por 2,5 kg no último terra, num total de 430 quilos. Eu ganhei por menos do que 2%. Eu quase, podia ter perdido. E no último terra, né, essa é uma coisa que explicar um pouco o que significa powerlifting. Tem o round de agachamento, tem 3 agachamentos. Round de supino, 3 supinos. O round de terra tem 3 terras. Você fica 6 horas levantando peso. O último, você decidiu um campeonato. Até o último terra, você não saber quem é o ganhador, porque a diferença está quase, está quilo a quilo. É o tipo de disputa que você raramente tem. É muito emocionante. Eu teria dado os $200 para Taylor, mas eu sei que meu pai apostou em mim, como ele sempre apostou. Por que eu não enxerguei isso antes? Não sei, mas eu só fui capaz de ver isso na terapia. E entre várias outras coisas. A terapia, dessa vez, eu sei o quão importante ela foi, porque tem momentos cômicos, que é o seguinte, você vai e na sessão você fala, nossa, entendi tudo. Entendi tudo. João, entendi tudo. É assim, 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 assim. Nossa, que puta insight. Então, tchau e tal. Até a semana que vem. Você sai, aí sai com aquele insight. E o insight vai sumindo. Aí eu enfio a chave no carro e falei, cadê o insight? Do que a gente tava falando? Aí eu lembro que num deles eu escrevi um e-mail pra ele e falei assim, João, você não acredita, mas a única coisa que eu lembro da sessão foi que você falou o seguinte, veja este CD e o que tem no outro lado dele. Terminamos assim, lacanianamente, a sessão. Eu só lembro disso, não lembro nem que contexto que ele falou, terminamos assim, lacanianamente, a sessão. E ele não é lacaniano, ele gosta de Lacan, enfim, ele é uma pessoa que usa ferramentas de várias abordagens distintas, mas eu só lembro disso. Então, eu diria o seguinte, para uma pessoa louca, é muito legal poder contar com terapia. Se não sempre, que seria o ideal, em vários momentos da vida. Para mim foi fundamental. O primeiro livro, Estética e Saúde, é um conjunto de reflexões. Tem algumas que, inclusive, tem um capítulo todo falando sobre alimentação e saúde mental. Ele, na verdade, é uma reunião de artigos publicados nos meus blogs de 2005 até 2009. E eu reuni em grupos com a ajuda de um amigo jornalista, o Frank Rodrigues, e saiu esse livro.
O mais importante não é esse, é o outro, que eu tô há 3 anos sentada em cima e as editoras já estão começando, a gente mudou de editora, eu tô começando a ficar impacientes comigo, que é A Força e a Morte. Esse é a o pessoal fala, é a Kay Jameson, é a Kay Jameson brasileira, né? Você vai contar a sua história com referência científica. Um pouco nesse sentido é comparável, né? Eu tenho embasamento e autoridade científica suficiente para escrever algo científico, mas é a minha história. Tem toda uma parte sobre biologia evolutiva da desordem bipolar, mas ela é emendada com um argumento, que a desordem bipolar não é uma doença, ela é uma condição adaptativa. Assim como ser intolerante ao calor não é uma doença. Eu sou simplesmente um termotipo que há 150 mil anos atrás estava super ok durante a glaciação. E que eu preservei esse genoma. Assim como outras pessoas preservaram o genoma da galera que nunca saiu das savanas africanas. E todo mundo é ok, ninguém tá doente. Eles passam muito mal lá nas regiões árticas, onde eu passo muito bem. Ninguém tá doente. Aparentemente, a minha condição era muito adaptativa há 150 mil anos atrás, onde você tinha que ter porra loucas. Hoje, porra louca é um cara que. Tanto que porra louquice é um termo pejorativo. Mas foram os porra loucas que, por exemplo, tiveram coragem de fazer fogueira, que era uma coisa assustadora para um hominídeo pré-histórico, né? Que fizeram coisas importantes. Você precisava de um porra louca. E a gente retém essa genética. É, eu acho que é ok. Olha, eu não sei. Eu não sei porque elas não estão disponíveis, entendeu? Não é que nem um estacionamento que tem um monte de placas vermelhas e iluminadas apontando saída. E é só você seguir as placas que você chega na saída. Infelizmente não é assim não. É o contrário. A gente vive num mundo que esconde as saídas para os loucos. Tá cheio de saída. Acho que eu já falei isso. A saída pode ser qualquer coisa. A saída pode ser dançar. Esse pode ser o seu caminho de ressignificação e de significação do mundo. Pode ser levantar peso, pode ser escrever. Para mim é escrever também, mas enfim. Agora, o que eu posso dizer é que para mim encontrar a saída foi completamente circunstancial. Foi que nem estar num estacionamento monstruoso, no escuro, sem placa de saída e, pô, meu, deu sorte. Eu achei a saída. E se eu não tivesse achado a saída? Hoje, ou muito provavelmente os médicos estão certos e eu não estaria aqui para contar essa história para vocês, eu teria me matado, porque é uma atração irresistível e eu teria conseguido. A outra possibilidade seria alguém ter me medicado a tal ponto que eu tivesse me transformado numa berinjela, igual aquelas que eu vejo nos fóruns muito tristes, de portadores, e que eu não consigo participar mais. Que são pessoas que, a sua maioria, estão aposentadas por invalidez, vivem em obesidade e inatividade e estado de desespero absoluto, mas é um desespero calmo, acalmado por excesso de medicamento, sabe? Então, eu diria o seguinte: a saída não está apontada. Ou a gente dá um jeito de ter essas flechas apontando para todas as possíveis saídas, para dar alternativas para os loucos encontrarem a sua, ou vai ser assim, na sorte. Tipo, 1% de nós, sem querer, encontra uma barra olímpica e uau! Acha uma maneira de se equilibrar. E isso não me parece justo. Porque em volta de mim tem 99% de outras pessoas que são portadoras como eu, que estão aí babando pelas ruas ou sentadas num sofá em estado de inatividade, sobrepeso e desespero abafado e amordaçado.
Não me parece justo.